Paz do Senhor a todos. E aí, amados, como vocês estão? Espero que bem, né? E estamos aqui para mais um vídeo da Palavra do Senhor. Vamos ficar atentos para meditar nessa palavra e discernir o que o Senhor tem para nos dizer, né? Então, antes de tudo, curte, comente, compartilha, envia para seus familiares, amigos, de quem você sentir no coração de enviar, né? Que vai estar me ajudando bastante. Se inscreve também, se não for inscrito no canal, para esse vídeo chegar a mais pessoas, né? Então vamos lá. Eu vou deixar hoje 2, versículo 12 e o 13, já no finalzinho. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O que eu entendi é que o Senhor, Ele quer nos mostrar que Ele sempre foi o início e o fim, né? Sempre quando se levantaram diversas coisas para destruir o povo de Deus, Ele estava lá. Muitas vezes ninguém imaginava que as coisas que os hebreus não iam sair do Egito, né? E todos pensavam, e aí, como é que vai ser? Vamos morrer todos aqui. Mas o Senhor foi e livrou o povo e levou para a terra prometida, não é isso? Então, e Ele quer nos dizer aqui que Ele sempre está esperando a gente se posicionar para fazer a obra dele, que fala aqui que Ele está esperando a gente no dia da volta de Jesus Cristo, né? Como juiz, para os que com as suas obras Ele possa agregar com um galardão, né? Dar a cada um, conforme cada um tem feito aqui na terra na sua passagem, porque eu creio que aqui é como um sopro de vida, pela misericórdia que Deus deu a cada um de nós. Então faça valer cada momento seu aqui na terra de vida, né? E fala também, muito interessante, se você for a fundo nesse versículo, diz que fala sobre a lei da semeadura, né? Porque tudo conforme as suas obras. Então, é o que a gente planta aqui todos os dias, que a gente está na terra plantando. Aí o que planta, colhe. Vou deixar em Gálatas também para vocês verem a lei da semeadura. Vou ler aqui. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. E diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito se fará a vida eterna. Você está semeando na sua carne ou semeando no Espírito? Guardando, acumulando tesouro no reino espiritual? Eis que faço essa pergunta. Você tem que prestar muita atenção
O inimigo, todos os dias, ele quer nos tirar da presença do Senhor, colocando tipo uma barreira para que a gente não note o quanto Deus quer a gente para ajudar no corpo de Cristo, né? No corpo da igreja. Se cada um se posicionasse, as igrejas se unissem, não estaria dessa forma, porque a gente estamos aqui para saquear o inferno e não estamos aqui de brincadeira. A gente quer ganhar vidas e trazer as pessoas que têm propósito e chamado com Deus, que estão nas trevas e estão com um bloqueio para que eles não vejam o que Deus tem para a vida deles com Jesus, né? A gente servindo ao Senhor, porque a gente, eles colocam tudo isso para a gente passar a vida todinha correndo atrás de fama, riquezas, e isso não vai levar a gente em nada, né? Então que a gente acumule tesouros no céu, que nem a traça e nem o ferrugem consome, e nem os ladrões roubam. E irei deixar também no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Que a gente foi chamado para ser a luz do mundo, a luz da terra, que a gente venha mostrar a glória de Deus para que o nosso próximo glorifique a Ele. Por mais que eu e você não seja lembrado pelo nome, mas alguém vai lembrar de você pela mensagem que você levou ao seu próximo, que edificou na vida dele. Então, que a gente venha ser luz, que a gente venha fazer a diferença. Deus diz na palavra aqui, na Bíblia, que a gente é o sal da terra, é a luz do mundo. Então não se limite, abra a sua boca, corra atrás, busque ao Senhor de todas as suas forças, que Ele o recompensará. E cada um, espero que tenha meditado aí bastante e que Deus tem um plano na vida de cada um, né? Só basta a gente querer abrir espaço para Deus fazer a diferença. Abrir o coração, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, que seja mais sensível às palavras do Senhor. Muitas vezes a gente fica se perguntando como é que escuta a Deus, como é que escuta a voz do Senhor. Só que você está tão distante que não consegue ter esse discernimento, né? De quando é Deus, e quando está sério espiritualmente, a gente não presta atenção em nada disso que está nos acontecendo. Comigo não foi diferente, eu estava afastado um tempo. Eu já tinha tido um encontro com Deus, que foi, eu tinha aceitado Jesus a primeira vez. Me passei 6 meses e me afastei. Vi que eu não estava indo bem e eu falei assim, não vou brincar com as coisas do Senhor, que é séria. A gente pode enganar a família, a esposa, a um amigo, a qualquer um, mas a Deus ninguém esconde nada. Faça tudo com sinceridade, que Deus lhe abençoará. Então, eu dizia, não estou vendo nada,
Deus não fala comigo, só que eu tinha muitos sonhos revelador. E sempre vinha um irmão e ficava perguntando por quê. Eu tinha um semblante de evangélico e ficava perguntando: você é irmã, você é evangélico, você congrega em alguma igreja? Só que eu estava afastado e dizia que não, que era crente, só que eu não dizia assim que fazia parte da obra, porque verdadeiramente eu não fazia parte da obra. Mas sempre Deus estava ali, mostrando que Ele nunca esqueceu de mim, sempre mandando um servo dele falando que voltasse para os caminhos do Senhor. E eu faço a proposta para você, aceite enquanto é tempo, que Deus nos dá todos os dias uma oportunidade a gente mudar um pouco, 1 milímetro, um metro, um familiar, alguma coisa, mas a gente está mudando a vida de alguém, agregando, semeando, né? E nunca se esqueça que Deus é o princípio, o meio e o fim. A glória é toda dele. Fiquem com Deus, Pai do Senhor a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.